Olá, quinto ano! Vamos lá a mais uma aula de matemática. Abram seu livro na página 220. E hoje nós iremos dar continuidade no nosso estudo sobre poliedros, estudando prismas e suas planificações, ok? Então, observe abaixo um dos destinos turísticos mais populares da Alemanha, o castelo de Neuschwanstein, que foi construído no século XIX. Observem esse castelo, ok? O telhado dele, vocês conseguem perceber que o telhado é um prisma? Que prisma é esse? Que base ele tem? Vocês conseguem decifrar que é um triângulo a base dele? Sim? Então, o telhado principal do castelo lembra uma figura geométrica chamada prisma de base triangular. Vamos lembrar algumas características dos prismas? Então, olha só. Os prismas, ele sempre vai ter duas bases, nesse caso aqui, conforme está sinalizado, a base triangular, e as faces laterais, que são faces laterais retangulares, ou seja, são formadas por polígonos retangulares, ok? Pessoal, continuando na página 221, por gentileza, marca texto na mão. Quais são as características dos prismas? Todo prisma tem duas bases congruentes. O que são congruentes? Do mesmo tamanho, ok? As faces laterais de um prisma são sempre quadriláteros, ou seja, vai ser um polígono que tem 4 lados. A base de um prisma pode ter a forma de qualquer polígono, tá? Pode ser qualquer um dos polígonos. E um prisma recebe o nome de acordo com o polígono da sua base, tá certo? Então, essas características vocês têm que memorizá-las para saber diferenciar, distinguir o que é um prisma e o que é uma pirâmide, tá certo? Observe os prismas a seguir. Então, vamos lá. O primeiro prisma que aparece aqui como exemplo, a sua base é um triângulo. Então, o prisma recebe o nome de acordo com o polígono da sua base. Então, qual vai ser o nome dele? Prisma de base triangular, que é essa figura em azul. Já a figura roxa, lilás, ela tem uma base quadrangular. Então, ela recebe o nome de prisma de base quadrangular. A verde água, qual é a base dela? É um pentágono. Então, recebe-se o nome de prisma de base pentagonal. Ok? A laranja tem uma base que é um hexágono. Portanto, recebe-se o nome de prisma de base hexagonal. E a verde, qual é a base dessa figura verde? É um heptágono. O heptágono tem 7 lados. Então, qual vai ser o nome que vai receber? Prisma de base heptagonal. E a última, que parece um cinza meio esverdeado, né? A base dele é uma base que é o polígono octógono, que tem 8 lados. Então, recebe-se o nome de base octagonal, ok? Então, sempre para nomear prismas, nós vamos precisar lembrar dos nomes dos polígonos das bases, tá certo? Lembrando o nome do polígono da base, eu nomeio o prisma conforme o polígono que se encontra na base, ok?
Na página 222, nós temos duas regrinhas para serem aplicadas em relação aos prismas. A primeira regrinha é a seguinte: o total de vértices de um prisma é sempre o dobro do total de vértices de uma das bases. Por exemplo, no prisma de base triangular há 6 vértices. Por quê? Nós temos 3 vértices na base. Então, 3 vezes 2, que vai ser o dobro, é igual a 6 vértices, conforme ilustrado na imagem ao lado, que se trata de um prisma de base triangular. Então, vamos colocar em prática. Exercício 6, complete as frases. A letra A, em um prisma de base pentagonal, há quantos vértices? Então, nós temos que lembrar. Base pentagonal trata-se de um pentágono. O pentágono ele tem 5 vértices na base. Portanto, 5 vezes 2 vai ser igual a 10. Logo, em um prisma de base pentagonal, há 10 vértices. Letra B. Em um prisma de base hexagonal, quantos vértices tem? Então, o hexágono tem 6 vértices. 6 vezes 2, ele vai ter o prisma 12 vértices. Em um prisma de base hexagonal, há 12 vértices. Letrinha C. Em um prisma de base octagonal, há 16 vértices. Por quê? Porque se é base octogonal, é o octógono. O octógono tem 8 vértices. 8 vezes 2 é igual a 16. Ok? Exercício 7. Converse com seus colegas e o professor sobre a seguinte questão: é possível construir um prisma com 15 vértices? O que vocês acham? Se seria possível? Não, não seria possível. Por quê, galera? Porque sempre eu vou contar a quantidade de vértices da base desse prisma e vou multiplicar por 2, que é o dobro. E aí, nessa multiplicação, eu sempre vou obter um número par, tá certo? Então, sempre a quantidade de vértices de um prisma vai ser um número par. Então, respondendo, não, porque a quantidade de vértices de um prisma é sempre um número par. Segunda regrinha. O total de arestas de um prisma é sempre o triplo do total de arestas de uma das bases. Então, exercício 8, complete as frases. A letrinha A, em um prisma de base triangular, nós temos quantas arestas? Então, observem a imagem. Ela tem 3 arestas na base, que é um triângulo. Eu vou ter que multiplicar por 3, porque é o triplo. Então, 3 vezes 3 eu obtenho 9. Logo, em um prisma de base triangular, há 9 arestas. Letra B. Em um prisma de base quadrada, há quantas arestas? Então, vamos lá. Qualquer dúvida, volta na página 221, que tem o prisma de base quadrangular, e conte. Então, nós temos 4 arestas na base. 4 vezes 3, que é o triplo, eu obtenho 12. Então, o prisma de base quadrada há 12 arestas. A letra C. Em um prisma de base pentagonal, há quantas arestas, galera? Então, pentagonal, pentágono. Pentágono tem 5 arestas em sua base. 5 vezes 3, eu obtenho 15. Em um prisma de base pentagonal, há 15 arestas, ok? Exercício 9. Como é possível descobrir o número de faces de um prisma quando se sabe qual é o número de arestas da base? Explique. Então, pessoal, pensem comigo. Como que nós conseguimos descobrir o número de faces de um prisma
quando se sabe qual é o número de arestas da base. Então, vamos pegar o exemplo do prisma de base triangular. Nós temos em sua base 3 arestas, certo? E quantas faces nós temos ao todo? Contem comigo. Nós temos 5 faces. Então, para obter, né, a partir do número de arestas da base, o que nós devemos fazer? Adicionar mais 2. Será que é válido para qualquer prisma essa regra? Então, vamos verificar em outro. Prisma de base quadrangular. Quantas arestas ele tem em uma de suas bases? 4. 4 mais 2 obtém-se 6, que seria o número de faces. E quantas faces ele tem, né? Se vocês pegarem o sólido aí que vocês construíram do prisma de base quadrangular, vocês vão verificar que ele tem exatamente 6 faces. Então, como que nós conseguimos descobrir o número de faces de um prisma quando se sabe qual é o número de arestas da base? Explique. Então, é exatamente dessa forma. O número de faces do prisma corresponde ao número de arestas de base adicionado a 2, porque de cada aresta da base sai uma face lateral. E essa figura apresenta 2 bases, ok? Página 223. Agora nós iremos estudar sobre a planificação de um sólido geométrico, em específico o prisma. Então, o que seria uma planificação de um sólido geométrico? É a figura geométrica plana formada pela superfície desse sólido, ou seja, nós vamos deixá-lo planificado em apenas um plano. E quando é montado, ele se torna um sólido geométrico, que nesse caso nós teremos o prisma, ok? Então vamos lá, colocando em prática, exercício 10. Observe a seguir a planificação dos prismas. Depois destaque os adesivos do material complementar, página 319. Vocês vão destacar os adesivos referente a prismas e cole-os ao lado das planificações correspondentes. Então, vocês têm que observar o que antes de colar esses adesivos? Qual é a base desse prisma? Que nem no caso, o primeiro apresentado, a primeira planificação apresentada, nós temos nas bases triângulos. Então, quer dizer que ao montar, nós vamos obter um prisma de base triangular. Tá certo? Já a segunda imagem, nós temos na base um pentágono. Então, na hora de construir essa planificação, nós vamos obter um prisma de base pentagonal. E a terceira imagem, qual é a base que está envolvida? Um hexágono, porque tem 6 lados. Então, ao montá-lo, nós vamos obter um prisma de base hexagonal. E o último, nós temos na base um quadrilátero. Portanto, ao construir, né, essa planificação, nós iremos obter um bloco retangular, ou seja, um prisma de base retangular. Ok? Ficou claro, galera? Assim, nós finalizamos as definições sobre prismas e suas planificações. Espero que vocês tenham assimilado o conteúdo e até a nossa próxima aula. Um grande beijo!